Nesse vídeo, eu quero falar a respeito de vender com promoções. Mais especificamente, sobre vender desesperadamente barra agressivamente com promoções. E por que eu estou falando disso? Porque quando eu vejo esses movimentos de promoção, ou melhor, quando eu participo de projetos em que esse movimento de promoção acontece, as pessoas tendem a ser mais agressivas do que naturalmente são em relação à comunicação. E por que isso acontece? Puramente porque as pessoas querem extrair o maior potencial daquilo ali, sabe? Se a pessoa está fazendo uma promoção, ela quer vender mais. E aí ela acha que para ela vender mais, ela tem que exagerar mais na comunicação, ela tem que pesar mais no acelerador ainda. Já não basta só a promoção por si só, eu tenho que espremer a promoção em cima das outras pessoas. E isso naturalmente acontece, sabe? E até de certo modo, vamos dizer assim, por um certo desespero de fazer mais vendas. E isso eu trago até com base na minha experiência de diversos projetos que eu já participei, das dezenas deles, e dentre esses projetos, muitos focados só basicamente em marketing de performance. Eu não sei se tu tá ligado ou ligada, mas marketing de performance é justamente tu focar na ponta do funil, na boca do funil, só pra galera direcionar a tua comunicação, só pra quem já tá bem propenso a comprar alguma coisa. E essa galera, basicamente, elas pensam no quê? É só comunicação para venda, 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 pé no acelerador em relação a tráfego, soterrar dinheiro, e é isso. Não olham para retenção, não olham para e-mail, mal cuidam de WhatsApp, a não ser com mensagem direta para oferta, oferta, oferta. Não... Enfim, resumo da ópera, só foca em venda. Praticamente não se foca em relacionamento, sabe? E, que nem eu disse, tem um viés de um certo desespero de querer bater metas de faturamentos, vender e vender e vender cada vez mais, sabe? E uma certa insegurança, porque o pessoal da performance, quando eu tô trabalhando com a ponta ali da venda, o pessoal ele foge de qualquer tipo de relacionamento, sabe? Qualquer tipo de relacionamento. E esse relacionamento eu não tô falando nem de tu criar um fluxo de nutrição infinito de e-mails, enfim, sabe? Ou nos teus anúncios, tu criar ali uma estratégia onde tu vai relacionar, depois tu vai ofertar, enfim. Mas puramente, vamos dizer assim, num SMS, numa mensagem de WhatsApp, tu colocar um ali uma linhazinha a mais, duas linhazinhas a mais numa mensagem, sabe? Pra ti não só chegar e falar pra pessoa, olá, hoje tem 20% de desconto. Ó, toma. Quer comprar? Não quer comprar? Tu chegar e conversar com a pessoa um pouquinho. Tu bater um papo ali que seja de duas linhas, três linhas, e depois tu ofertar pra ela. Porque assim, ao meu ver, pelo que eu já testei, e que eu disse em diversos projetos, projetos de 6 dígitos de faturamento, projetos de 7 dígitos de faturamento, sempre funcionou muito bem. Porque o raciocínio é o seguinte, no que eu sempre pensei, e depois eu já vi players falando a respeito também e tal, que se eu chegar muito direto para a pessoa, isso até respinga em níveis de consciência também, se eu falar de níveis de consciência, que quando eu chego muito direto para a pessoa, é bom pro cara que ele tá propenso já a comprar, beleza, não enrolar. O marketing direto tem muito disso. Já segmenta a pessoa logo de cara e não enrola para trazer o cerne da tua mensagem, o que tu realmente quer falar. Direto reto, essa mensagem é para ti e eu quero falar isso. Pum. Fulano, professores, infoprodutores, sei lá o que, 20% de desconto só hoje. Plau. Direto na lata. Sem muita fuga. Beleza, isso já segmenta as pessoas logo de cara, já filtra as pessoas logo de cara, só que se perde a oportunidade de estar justamente criando um pouco mais de vínculo, um pouco mais de laço com as pessoas, sejam elas as pessoas que já estão muito propensas a comprar, tanto quanto as pessoas um pouco menos. E essas pessoas que estão um pouco menos, elas acabam sendo muitas vezes repelidas pela oferta. Isso se fala muito em níveis de consciência lá do Eugênio Schwartz e tal, quando apresenta ofertas para pessoas que não estão muito propensas, que estão um pouco mais frias, até muitas vezes, apesar de ter um nível de consciência mais elevado, elas tendem a ser um pouco mais repelidas, sabe? E quando eu tô pensando em comunicação, eu tô pensando em abraçar as pessoas, não que eu queira abraçar o meio, fundo, topo de funil, não, todo mundo, não. Mas, pô, o que custa colocar duas linhas a mais numa mensagem de WhatsApp? O que custa eu colocar um parágrafo a mais no e-mail antes de colocar uma oferta, sabe? Além de que eu vou estreitar relacionamento com a pessoa, sabe? Eu também acabo me destacando da concorrência. Porque as pessoas naturalmente só veem oferta, 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 oferta. Beleza, beleza, é bom isso. Funciona, funciona, tranquilo. Só que a maior parte do mercado está fazendo isso. De repente,
em momentos em que é uma promoção específica tua, até é tranquilo tu fazer oferta, 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 oferta. Só que num período, num momento em que o cenário, o mercado está participando de uma oferta conjunta, uma promoção conjunta, por exemplo, se tu pensar numa Black Friday, se tu pensar nessas sazonalidades em que se tem ofertas de mercado, todo mundo tá só oferta, 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 sabe? Que nem eu disse, é bom, funciona. Eu não sou contra fazer isso, não sou contra. Mas eu acho que também vale muito a pena a gente abrir um pouquinho a cachola pro relacionamento, não deixar de lado. O pessoal da performance, pelo que eu já notei ao longo dos anos que eu trabalho com copy, que eu trabalho no digital, eu jamais que percebi que o pessoal da performance tem medo de se relacionar, sabe? Tem medo de conversar, tem medo de falar com as pessoas. Se tu já tá propenso a comprar alguma coisa de mim, não vai ser uma, duas linhas que vai fazer com que tu desista, porque eu já não falei da promoção logo de cara, entendeu? Se a oferta é boa, se o produto é bom, a tendência é que tu adquira esse produto, que o Joãozinho adquira, que a Mariazinha, entendeu? E se eu coloco uma linhazinha a mais, duas linhazinhas a mais, pô, eu tenho mais oportunidade ainda para me relacionar, para estreitar uma relação contigo, para se aproximar, entendeu? E naturalmente continuar vendendo para ti ao longo do tempo, sem estar saturando essa nossa relação, entende? Com licença. Bolas. Cheguei até a lacrimejar agora. Comecei a falar e a garganta secou que parecia um deserto. Mas enfim, esse viés de relacionamento justamente, mesmo em momentos de oferta. Quantas pessoas elas estão querendo oferta, tu vai ofertar para elas. Beleza. Tu tá trabalhando com ponta de funil, tu não vai ficar de enrolação com as pessoas. Tu já vai chegar e já vai entregar pelas o que elas estão buscando. Tu vai focar em diferenciais de mercado, diferenciais de produto no âmbito geral, em bônus. Tu vai ali, tanger em oferta, né? Oferta, o quê? Entregáveis, bônus, formas de pagamento, diferenciais de produto, baraná. Beleza. Tu vai encostar nesses pontos todos. Só que pensa que quando se trata de oferta, a maior parte do mercado só faz isso. Justamente de, pum, chegar e estourar a oferta na cara, sabe? E eu acabo justamente repelindo essas pessoas que estão um pouco menos propensas, entende? E muitas vezes até repelindo as pessoas que estão muito propensas à compra, dependendo a maneira com que eu pressiono essa oferta diante delas, entendeu? Então, se tem justamente esse medo, esse certo desespero de quero vender, quero vender, quero vender, quero aproveitar isso, então eu tenho que ser totalmente agressivo para vender, senão eu não vou vender. E se fala muito nisso, de que quando a gente mais quer vender, menos a gente vende, sabe? Tem-se com certeza as pessoas que estão propensas à compra, eu não estou dizendo isso, que não funciona, que não é bom. Beleza, funciona, é bom, já fiz muito, sou adepto a fazer isso. Só que eu sou mais adepto ainda a não colocar a comunicação numa caixinha quadrada e lembrar que sempre existe um contexto. E eu entender as situações e não ficar preso com isso. Eu entender até onde eu posso brincar, vamos dizer assim, com o que eu vou comunicar com as pessoas. E quando eu tô falando, muitas vezes, em relacionar um pouco mais antes de chegar e tuf, tacar a oferta no meio, eu não tô falando de tu botar um pergaminho lá no e-mail, tu botar mais 5 minutos no anúncio que teria 40 segundos, não. Mas muitas vezes é uma linhazinha, duas linhazinhas a mais no roteiro, sabe? Um parágrafozinho a mais no e-mail, pouquinha coisa de texto que já pode fazer bastante diferença, sabe? Na recepção de quem tá ali do outro lado. Destaca, conecta, muitas vezes aquelas duas linhas ali faz com que a pessoa até se emocione do outro lado, dependendo do que tu vai falar, da maneira que tu vai cutucar ela ali, entende? Então, fica aí um pouquinho de, vamos dizer assim, de reflexão a respeito desses períodos de promoção, e indo mais além do que períodos de promoção, como também momentos em que está comunicando a respeito de oferta no âmbito geral, quando está focando aqui na base do funil, sabe? Não tenha medo de comunicar. Essa que eu acredito que seja a mensagem principal aqui desse vídeo. Não tenha medo de comunicar, independente do momento, porque a comunicação não é quadrada, e a gente tem que entender justamente o contexto em que a gente está. Porque se o produto for bom, a oferta for boa, naturalmente já se vende. E aí tu não precisa pressionar, porque a ideia, a base, o cerne não vai mudar de acordo com a pressão que tu faz ali do outro lado, entendeu? Se eu pegar e falar pra ti que eu vou te dar 20% de desconto pra te comprar esse óculos aqui, se eu ficar te pressionando, o óculos não vai ficar com uma lente de diamante, o óculos não vai valer mais, não vai valer menos. Se eu ficar te enchendo o saco, se eu pressionar, se eu for totalmente agressivo, sabe?
eu posso me tornar até chato, maçante e te afastar de mim, sabe? Quando eu tenho a oportunidade de comunicar um pouco, ser de certo modo sutil contigo, que nem eu disse, não vou enrolar, não vou ficar contando historinha ali redundante só para dizer que eu tô relacionando, entendeu? Isso é chato. Mas eu também não vou ser tão incisivo, tão, sabe? Ali esmagador, vamos dizer assim, em relação aos meus argumentos, às minhas ideias, para te convencer que tu tem que comprar esse óculos. Porque o fato é, tem 20% de desconto. O óculos é assim, assim assado. Tu quer comprar, tu não quer? Beleza, te agradeço. E se eu ainda puder te contar um pouquinho, uma mínima historiazinha antes de te ofertar esse óculos, mesmo que eu faça um gancho ali de repente, de que eu vou te propor alguma coisa, de que a minha comunicação aqui, ela tem relação com esse óculos que eu quero te vender, e depois eu emendar algum outro papo, e depois cair no centro, no que a galera chama de core da oferta, o centro da oferta, ou core da comunicação, o centro, o coração da minha mensagem, sabe? Não tem problema nisso. Eu posso, além de vender mais, eu posso ainda te cativar, ainda relacionar melhor contigo, aceitar a relação, sabe? E continuar vendendo ao longo do tempo. Além de, como eu disse, destacar minha mensagem, porque a maior parte das pessoas, quando se trata de vender alguma coisa, elas tratam isso com, de certo modo, um desespero. Desespero, tem que vender, tem que vender, tem que vender. E quem não disse? Quanto mais a gente tenta vender, empurrar a venda, menos as vendas elas acontecem. Tem que ser um movimento natural e jogar as ideias naturalmente para as pessoas. Porque tão importante como eu falo alguma coisa é o que eu falo, é o cerne do que eu falo. E que nem eu disse, se eu esmagar as ideias do jeito que for, botar a roupagem que for, não vai mudar o fato, sabe? Se eu falar pra ti, olha, essa parede que atrás de mim ela é branca, eu posso envelopar isso da maneira que for, a parede vai continuar sendo branca, não vai mudar, entendeu? Isso vale pra uma promoção, isso vale pro teu produto, isso vale pra tudo, sabe? Não adianta. A narrativa, a embalagem é importantíssimo. Fato. Eu trago isso aqui pro canal, sabe? Direto eu falo de narrativa, eu falo de como justamente colocar uma embalagem mais interessante, trazer à tona os benefícios, enfim, trazer uma comunicação mais interessante pro produto, sabe? Ressoar de verdade ali os benefícios, os pontos positivos do produto, entende? Mas isso não muda o produto, tá entendendo? Se for uma naba, vai continuar sendo uma naba. Se tu tá vendendo uma parede branca, a parede vai continuar sendo branca, entendeu? Isso que muitas vezes as pessoas não entendem e elas ficam com medo de não vender e pressionam para tentar mudar a percepção da pessoa que tá do outro lado, entende? Mas, enfim, fica aí só uma, vamos dizer assim, uma expansão de consciência a respeito desse assunto que vai além de promoções. Ele tange a ideia de vender no âmbito geral. Quando eu estou trabalhando aqui com base de funil, no momento mais da venda. E como eu disse ao longo desse vídeo, em alguns momentos, não tenha medo de comunicar. Não tenha medo de falar com as pessoas. O pessoal da performance tem muito medo, fica, olha, cabreiro de trocar meia dúzia de palavras com a pessoa porque a pessoa vai fugir, sabe? Porque a pessoa tá arisca, entende? Sendo que a gente mais afasta justamente quando a gente chega empurrando um monte de oferta e pressionando a pessoa. Aí do outro lado, não tenho medo de colocar uma linhazinha a mais, duas linhazinhas a mais. Eu já fiz isso dezenas, centenas de vezes em projetos de 6 dígitos, projetos de 7 dígitos, e-commerces. E-commerce é maravilhoso, né? E-commerce, infoprodutos, SaaS, enfim, e sempre funcionou muito bem. As métricas melhoraram. Já fiz mensagens de WhatsApp que era só para oferta, que eu coloquei ali meia dúzia de linhas e que as pessoas elas responderam justamente as meia dúzia de linhas e depois ainda foram lá e compraram, agradeceram pela mensagem, sabe? E é muito bacana isso. Ver que a gente pode justamente comunicar legal, a gente pode relacionar com as pessoas e mesmo assim vender ainda. E vender mais ainda, cativar as pessoas que estão do outro lado, sabe? E justamente estreitar laços, que é o que faz com que a gente continue vendendo ao mesmo tempo. Seja para pessoas que não nos conhecem, tanto para as pessoas que já nos conhecem, que já fazem parte da nossa base. Beleza? Tenta ousar um pouquinho mais aí. Essa que seria a dica. Ousar, justamente. Se fala muito de performance e na hora de pisar no acelerador em relação ao tráfego, todo mundo é corajoso. Mas na hora de botar argumentos na pista, botar ideias aí para jogo, galera pisa no freio, entende? Sendo que é a comunicação que ela direciona todo o restante. Se tua comunicação for uma naba, se tua comunicação ela for seca, sem graça, tu pode injetar o dinheiro que for em tráfego que os resultados não vão mudar muito, entende? Então, é justamente isso. Ousar um pouquinho mais na hora de comunicar.
seja no momento de mais venda, de menos venda, enfim, sabe? E toma cuidado com isso, porque a pressão que tu fizer do outro lado provavelmente só vai repelir as pessoas que poderiam comprar se tu fosse um pouco mais sutil. E quando eu falo em sutileza, eu não tô querendo dizer que tu fale, que tu propõe uma comunicação ingênua, sabe? Porque muitas vezes uma comunicação leve, uma comunicação fluida, ela parece ingênua. Mas quando tu vai ver, de ingênuo não tem nada. Tu já tá envolvido naquela narrativa, naquela comunicação e tu já tá pertinho de clicar no botão e ir pra um checkout e de comprar alguma coisa, entendeu? Então, é justamente isso. A pressão que tu faz não muda o cerne das ideias. A pressão com que eu venha te empurrar os argumentos não vai fazer a parede mudar de cor, entendeu? Isso vale para promoção, isso vale para produto, isso vale, seja lá por que for, porque a gente comunica, entendeu? É isso. Uma expansão de consciência a respeito desse assunto aí que eu já passei por vários momentos, já vivenciei várias coisas em relação a isso. Períodos de promoção, períodos de vendas intensas, trabalhando com gente de performance, sabe, de marketing de performance no âmbito geral. Então é isso. Não tenha medo de comunicar, não tenha medo de jogar suas ideias aí na pista, sabe? Se elas estiverem bem alinhadas, bem conectadas, com pertinência, que é a coisa mais importante, e isso não sou só eu quem digo, são as referências, principalmente que eu me escoro nessa ideia, que eu também sou totalmente adepto, assino embaixo nisso, pelos meus próprios raciocínios, não pelos outros, mas gente que é muito maior do que eu em relação à publicidade, copy, sabe, com carreira de décadas e décadas, sabe, fala nisso. Tendo pertinência, meu filho, pode virar mortal nas linhas, sabe, que as pessoas vão comprar de ti. E não só vão comprar, como vão engajar, como vão virar teus fãs, como vão, sabe, querer te acompanhar, relacionar cada vez mais e comprar cada vez mais de ti. Então é isso. Tem que ousar. E ousar não só no tráfego, como na comunicação também. Beleza? É isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, comenta aqui embaixo. Pode deixar outro comentário, sugestão de outro vídeo. É super bem-vindo. Se inscreve no canal para mais melhores vídeos. Curte, compartilha com quem você acha que vai ser útil. Beleza? É isso. Valeu e tchau, tchau.